Em 1972, Paul Schrader publica O estilo transcendental no cinema. Ozu, Bresson, Dreyer. O livro não é uma história do cinema, nem um manual de linguagem. É uma tentativa de compreender como certos filmes produzem uma experiência que ultrapassa o psicológico e o narrativo. Schrader chama isso de estilo transcendental. Não se trata de cinema religioso no sentido temático. Trata-se de um cinema que trabalha a forma para conduzir o espectador a um estado de contemplação. A tese central é clara. O transcendental não nasce do espetáculo, mas da contenção. Esse estilo opera pela repetição, pela banalidade, pela recusa do clímax. O filme se esvazia de eventos expressivos para que algo além da narrativa possa emergir. Schrader descreve um percurso formal recorrente: o cotidiano, a disparidade e, por fim, a estase. A estase não é catarse, nem resolução. É uma suspensão, um ponto em que a narrativa deixa de avançar e o espectador é confrontado com o tempo puro. Para Paul Schrader, cineastas como Yasujiro Ozu, Robert Bresson e Carl Theodor Dreyer alcançam esse efeito por caminhos diferentes, mas com o mesmo rigor, eliminando o excesso, reduzindo a expressão, confiando no tempo. É a partir dessa estrutura que o livro se constrói, e é a partir dela que podemos entender por que esse cinema é tantas vezes chamado de forma equivocada de cinema lento ou parado. Em Schrader, a lentidão não é estilo, é método, é ética, é forma de conhecimento. Para Paul Schrader, Yasujiro Ozu representa a forma mais pura do estilo transcendental. Não porque seus filmes tratem do sagrado, mas porque eles eliminam qualquer conflito que possa se impor como espetáculo. Em Ozu, não há drama no sentido clássico. Há rotina, há repetição, há gestos mínimos inscritos na vida cotidiana. Schrader observa que o cinema de Ozu não conduz o espectador por tensão narrativa, mas por familiaridade. As histórias giram em torno de casamentos, despedidas, envelhecimento, morte. Eventos decisivos, tratados sem ênfase. Ozu recusa o clímax emocional. Ele filma o que vem antes e depois do que seria considerado importante. A câmera baixa, fixa, quase imóvel, reforça essa ética. Não há tentativa de guiar a emoção. O filme observa. Schrader chama a atenção para a repetição de enquadramentos, de espaços, de situações. O tempo se estabiliza. É dessa estabilidade que nasce a possibilidade do transcendental. Em Ozu, a estase não explode, ela se insinua. Um silêncio prolongado, um plano vazio, um objeto que permanece no quadro depois que as pessoas saem. Para Schrader, esse momento não resolve nada, ele suspende. O espectador não recebe uma resposta, mas uma experiência, a percepção do tempo como algo maior do que o drama humano. É assim que Ozu alcança o transcendental, não pela elevação, mas pela aceitação daquilo que é ordinário. Se em Ozu o transcendental surge pela aceitação do cotidiano, em Robert Bresson ele nasce da recusa. Paul Schrader identifica no cinema de Bresson uma forma radical de ascese, uma redução sistemática de tudo que poderia produzir emoção imediata. Bresson não quer atores, ele quer corpos. Seus intérpretes, que ele chama de modelos, não representam sentimentos, eles executam ações. A entonação é neutra, o gesto é mínimo, o rosto não explica nada. Para Schrader, essa negação da atuação não é frieza estética, é uma estratégia moral. Ao retirar a expressividade, Bresson impede que o espectador se acomode na identificação psicológica. Não há catarse, não há liberação emocional, há julgamento. O tempo em Bresson não flui com naturalidade, ele é fragmentado, seco, rígido. Cortes abruptos, elipses violentas, sons que substituem imagens.
Schrader observa que nesse cinema o sofrimento não é encenado, ele é constatado. A experiência transcendental surge quando o espectador, privado de emoção guiada, é forçado a preencher os vazios. A estase em Bresson não é contemplativa, como em Ozu, ela é moral. Um instante em que a narrativa suspende e o filme exige uma posição ética de quem assiste. Para Paul Schrader, é nesse ponto que o cinema de Bresson deixa de ser representação e se aproxima de um exercício espiritual. Se em Ozu o transcendental surge pela aceitação e em Robert Bresson pela negação, em Dreyer ele se manifesta pelo sofrimento. Paul Schrader identifica no cinema de Dreyer uma relação direta entre dor, fé e revelação. Em seus filmes, o corpo humano é o lugar onde o conflito espiritual se inscreve. O sofrimento não é alegórico, ele é físico, visível, prolongado. Rosto, pele, olhar. Dreyer filma o corpo como um campo de prova. Schrader observa que, diferentemente de Ozu, que estabiliza o cotidiano, e de Bresson, que fragmenta a ação, Dreyer intensifica o tempo. Planos longos, enquadramentos fechados, silêncio insistente. O espectador não contempla, ele suporta. A êxtase em Dreyer não nasce da repetição, mas do esgotamento. Um ponto em que a dor se torna insustentável e o filme suspende qualquer saída narrativa. Para Paul Schrader, é nesse momento que o sagrado se manifesta. Não como milagre, não como redenção clara, mas como presença. O cinema de Dreyer não conforta, ele exige fé sem garantias. É assim que, no interior do sofrimento, o estilo transcendental alcança sua forma mais severa e mais radical. Embora Paul Schrader encerre sua análise em Ozu, Bresson e Dreyer, o estilo transcendental não se esgota neles. Ao longo das décadas, essa forma reaparece, deslocada, radicalizada, levada a novos limites. Um dos exemplos mais extremos é o cinema de Chantal Akerman. Em Jeanne Dielman, o cotidiano não conduz a nenhuma revelação explícita. Ele se repete. Tarefas domésticas, horários rígidos, movimentos mecânicos. O tempo se torna opressivo. Aqui, a estase não eleva, ela esmaga. O espectador é forçado a sentir o peso de uma vida reduzida à função. Em outra direção, mas com rigor semelhante, está o cinema de Béla Tarr. Em seus filmes, o tempo não apenas se estende, ele se arrasta. Planos longuíssimos, movimentos repetidos, trajetórias sem progresso. A estase, em Béla Tarr, é cósmica. O mundo parece condenado à exaustão. Já em Nuri Bilge Ceylan, o tempo assume outra função. Seus filmes prolongam conversas, silêncios, conflitos que não avançam. O espectador não é elevado, nem esmagado, ele é mantido sob pressão. O tempo se transforma em instrumento psicológico, uma forma de desgaste. Esses cineastas não repetem o estilo transcendental, eles o deslocam. Mas todos partem da mesma recusa fundamental, a de organizar o cinema para o conforto de quem assiste. Nesse sentido, o estilo transcendental permanece vivo, não como escola, mas como exigência. No fim, o que Paul Schrader propõe em um estilo transcendental no cinema não é uma estética confortável, nem uma teoria para agradar o espectador. É uma ética da forma, uma recusa da explicação fácil, da catarse imediata, do sentido entregue pronto. Em Ozu, o mundo permanece mesmo depois da perda. Em Bresson, o gesto é esvaziado para que a moral apareça. Em Dreyer, o sofrimento é o caminho para o sagrado. E nos Herdeiros, em Jeanne Dielman, em Béla Tarr, em Ceylan, o tempo deixa de ser narrativa e se torna experiência. Schrader
que mais tarde escreveria Taxi Driver e outros filmes mergulhados na solidão, já dizia aqui tudo o que precisava ser dito. O cinema transcendental não quer comover, não quer explicar, não quer agradar. Ele espera, ele retém, ele frustra. Porque só no silêncio, só na demora, só no inacabado, algo que não cabe na imagem pode finalmente aparecer.